E aí, galerinha, tranquilo? A gente vai hoje começar, na verdade, ao nosso lindo e maravilhoso universo da física, tá? Vocês estavam muito ansiosos, que eu sei, da gente começar a falar sobre física. Nono ano ele tem uma parte mais arregada de física, mais de química, a biologia já fica ali na parte da evolução. Por isso que eu estou fazendo esse recap com vocês, de buscar a revisão de evolução. Então, antes de ver isso aqui, vai lá e vê o primeiro episódio da nossa revolução, amor, não tô querendo fazer revolução por ninguém não, hein? Então eu tô feliz dentro de casa. Na nossa revisão de evolução primeiro, tá bom? E pra gente começar com essa vibe da física e da química agora. Então, muita atenção, muita calma, muito domínio de espírito. Todo mundo vem comigo que vai estar muito certo, vai ficar muito tranquilo, tá bom, galerinha? Feliz no meu coração. Bom, para começar, a gente vai começar falando sobre matéria e energia, tá? A gente vai dar noções gerais, beleza? Essa vai ser a primeira aula de trilhões de aulas de física, então fiquem tranquilos. Tá, o bom de vocês estarem no vídeo, como eu falei no vídeo anterior, vocês podem voltar e ver de novo, voltar e ver de novo, tá bom? E é isso aqui, relaxem, vai dar tudo certo, tá bom? Vamos brincar. Bom, tudo no nosso universo, tudo que você imaginar, imagina um negócio, isso também é formado através de energia e matéria, tá? A gente tem duas coisas muito bizarras aqui. A energia é a capacidade de exercer trabalho, ou seja, mover, provocar alteração, tá bom? Essa capacidade de fazer com que essa matéria se mova, se exerça algum trabalho é chamada de energia. Mas na real mesmo, para física, para a galera que estuda física, para a galera que trabalha com física, ninguém sabe ainda direito o que é energia. Ninguém tem uma tradução, uma palavra, um significado direto para energia. Então, basicamente, se convencionou a ser a capacidade de realizar um trabalho, a capacidade de mover ou provocar transformação na matéria, tá bom? E matéria nada mais é do que qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, matéria. Entendeu? Fazendo meme aqui, ó. Matéria, absolutamente qualquer coisa tem matéria. Show de bola? Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, matéria. Você já sabe agora, nunca mais você vai esquecer. Tudo que tem massa, ou seja, é formado por moléculas, possui estrutura molecular e ocupa lugar no espaço. Por exemplo, matéria. Matéria, isso aqui eu ganhei de uma aluna lá do IATJ, ela vai lembrar quando ver. Matéria, tudo matéria, tá bom? Por quê? Porque eu tenho massa e eu ocupo lugar no espaço. Minha blusa tem massa e ocupa lugar no espaço. Inclusive no meu guarda-roupa que tem pouco espaço e ela ocupa lugar lá. Então, é um problema. Essa caixa, ela, apesar de estar vazia, ela ocupa... Vazia não, ela tá com fios. Mas ela ocupa lugar no espaço. Então, assim, tem massa, ocupa lugar no espaço, a gente pode chamar de matéria, beleza? Energia vai provocar alteração nessa matéria, tá? E, por exemplo, essa aqui, ó, essa alteração aqui, ó, alterei a matéria, eu usei energia, tá vendo que eu tive que fazer uma força? Mentira, também não foi tão fácil assim. A gente fez uma forcinha aqui, ó, e alterou a matéria. Continua sendo papelão? Não mudou, só que agora é um pedaço diferente de papelão. Isso é uma das características da matéria que a gente vai ver mais na frente, tá bom? Então, a energia a gente pode ter várias. Por exemplo, a que eu usei agora é a energia mecânica, tá? Que é a energia que basicamente usa movimentos desencontrados para fazer um determinado tipo de força em algum ponto. A própria energia potencial, que é de potência, você empurrar alguma coisa, puxar alguma coisa, parar alguma coisa. Energia cinética, que é a energia que é trazida atrás do movimento. Por exemplo, o Flash, para quem gosta de super-heróis, acho que só eu que gosto de super-heróis naquela sala, mas para quem curte em super-heróis, o Flash, por exemplo,
ele é um cara que tem uma velocidade muito grande, então ele produz energia cinética, por isso que ele fica com aquele choquezinho saindo dele, que como se fosse um raiozinho, conforme ele corre, ele está produzindo energia cinética. O seu hamster, correndo na rodinha dele lá, ó, energia cinética. Show de bola? E matéria, como eu falei, é tudo e qualquer coisa que tenha massa e ocupe lugar no espaço. Por exemplo, um prato de massa, de macarrão, ó, tem massa e ocupa lugar no espaço. Tijolo, água, ferro, a televisão, tudo que a gente está vendo aqui, ó, nessa linda landscape aqui da televisão, essa montanha, céu, nuvem, tudo isso é matéria. Ocupa lugar no espaço é matéria. Ah, o céu é matéria? Bom, tem moléculas ali para poder formar essa cor azul. Ela não é formada à toa. Então, beleza? Primeira coisa que a gente vai começar a estudar nessa onda aí é a massa e o peso. Tá? Primeiro, massa é a quantidade de matéria de um corpo. E peso vai mostrar a relação dessa massa com a aceleração da gravidade do local. Quando você vai no mercado comprar batata, sua mãe vira para você e fala assim, pesa a batata ali. Aí tu vai lá e pesa a batata. Aí você vira para sua mãe e fala assim, deu 3 quilos. Não é? Mas você fala para sua mãe, só que você fala errado. Na real, o que está mostrando naquela balança ali é o peso. Por quê? Porque é a massa da batata mais a gravidade empurrando aquela mola, né, para dar balança, que nem aqui o nosso amigo astronauta aqui, marcando o seu peso. Só que, na verdade, você não está dizendo peso para sua mãe, você está dizendo a massa. A massa, quando a gente fala em quilo. E o peso, a gente fala em newton, que é uma outra unidade. Uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção na física são as unidades. Porque, olha só, a importância das unidades é muito grande. Se a gente simplesmente falar assim, galera, me vê 30 de uva. 30 o quê? 30 quilos, 30 gramas, 30 miligramas, 30 uvas, 30 unidades de uva, 30 dúzias, ó, 30 toneladas de uva. Não, 30 uvas. 30 o quê? 30 uvas. 30 o quê? 30 uvas. Não sei o que é. Não dá pra saber. Eu quero 30 de uva, só isso. Então, cara, se você não falar o que você quer e o que você quer demonstrar, a física vai olhar para você e falar assim, não entendi. Então você tem que fazer a física te entender, beleza? No caso aqui, a nossa fórmula, a primeira fórmula fofa, vai ser o peso, que é simbolizado pelo P, o M, que é a massa, em quilo, tá bom? Quilo não se escreve com K, apesar de ser KG. E a gravidade, que é a aceleração da gravidade, que é metros por segundo ao quadrado. A gente vai falar já de aceleração mais tarde, relaxa, a gente vai ver isso aqui. Então, por enquanto, a gente não precisa ligar muito por isso aqui, não. A gente só tem que entender que na Terra, por exemplo, a gente convencionalmente usa 10 como aceleração da gravidade, beleza? Na Terra sempre a gente está usando 10. Na verdade é 9,8, mas vai mudando de acordo com a circunferência da Terra. Então, se você estiver num polo, é diferente se você estiver mais ou menos próximo da linha do Equador. Então, a gravidade ela vai ter uma modificação. Ah, mas então eu vou sair voando se eu for para a linha do Equador? Não. A gravidade vai sair de 9,8 para 9,7555556. Vai sair, diminuir muito pouco, tá? Mas vai diminuir, só para você saber que tem essa diferença. Mas para a gente convencionar em questão de prova, em questão de exercício, 10 tá bom, tá? Você pode colocar 10 lá. Por exemplo, se eu quero saber o meu peso na Terra, eu sei que a massa da gravidade, a aceleração da gravidade é 10, a minha massa, ela é 78, sei lá, por aí, 80. Então eu vou pegar 80 vezes 10, 800, eu tenho 800 newtons de peso. Então entende que quando você vai pegar a sua batata e você vai pesar, na verdade você só está calculando a massa dela, porque o que te interessa são quantos quilos tem ali, o que te interessa é a massa. Então o que essa balança faz? Ela despreza a gravidade, apesar dela ter uma mola, ela vai meio que desprezar a gravidade para poder te dar a quantidade. E como é que ela faz isso? Ela é um ser muito inteligente? Não.
Alguém um dia pegou um peso padrão e falou assim, isso aqui tem 1 quilo. A partir de agora a gente vai chamar isso aqui de 1 quilo. A quantidade de matéria que tem nesse corpo aqui, vou falar para vocês o que é um corpo, relaxa, é 1 quilo. Botou em cima da balança, a balança marcou 1 quilo. Então, a partir de agora, toda vez que alguém botar alguma coisa que tenha a mesma quantidade de massa do que aquilo ali, vai dar 1 quilo. Simplesmente isso, convencionou-se assim. Esse lance de peso e massa faz, por exemplo, que um astronauta, quando vá para a Lua, tenha seu peso diminuído, não sua massa. Então, se você leva uma balança para cá, da Terra para a Lua, a gravidade é menor, a quantidade de força que a gravidade vai exercer no seu corpo é menor, então a balança não vai conseguir sentir tanta pressão. Se ela não sente tanta pressão, o seu peso vai diminuir nessa balança. Olha que legal, não é maneiro? Então o seu peso ele pode dar uma modificada. Por exemplo, aqui eu fiz o meu peso da Terra. Eu tinha 75 quilos, olha, não lembro. Eu botei aqui só pra gente saber. Então, 75 quilos vezes 10, que é a minha aceleração da gravidade, eu vou ter 750 newtons de peso. Então, o meu peso na Terra é 750 newtons. Agora, eu te garanto que se alguém virar para você numa entrevista, ou um médico virar para você e falar assim, peso, quanto você pesa? Tu fala assim, mais ou menos uns 750 newtons. Ele vai olhar pra tua cara e falar assim, hã? Quê? Tá. Faz isso com as pessoas, isso é muito legal. Quando você for na academia fazer aquelas negócios de pra você fazer medição, e aí, vamos ver, quanto peso tá pedindo aí? Aí tu vai falar assim, pô, bota aí 500 newton aí pra eu levantar a mão. Hã? Eu vou levantar 500 newton. Tá pensando o quê? Você pode botar 500 newton aí, bota 500 newton em cada um que eu vou levantar aqui. Faz isso, as pessoas vão adorar. Juro, que elas vão olhar pra tua cara e falar assim, tu tá maluco? Tu é maluco? Eles vão adorar isso. Eles vão adorar. Mas eu acho que é legal, eu já fiz isso e é bem maneiro. O cara me falou, quantos mais ou menos tu pega de rosqueado aqui? Não sei, uns 150, 200 newtons, depende do dia. Primeiro que o cara, a primeira coisa que ele faz é confundir com quilo. Então na cabeça dele ele fala assim, quilo? Ele pega 200 quilos? Não, peraí. Ele falou newton. Aí tu explica pra ele, é bem legal, é bem maneiro. Você vê a cara de... Quando a pessoa é física, ela vai falar assim, vai ser muito mais maneiro. Bom, só pra vocês terem essa noção, eu coloquei aqui alguns planetinhas pra vocês, né? Pra vocês calcularem agora, vocês vão dar pausa e vão escolher um planeta e vão calcular o seu peso nesse planeta, para vocês colocarem em prática essa fórmula do PMG, tá bom? Pequeno, médio, grande, nunca mais vocês vão esquecer na vida, tá? Um macete para vocês decorarem isso é PMG, peso, médio, grande, ou seja, pequeno, médio e grande, acabou, não tem como. Depois eu vou ensinar para vocês o triangulinho é muito fácil de você fazer qualquer coisa no triangulinho, vocês vão entender qualquer coisa de física dentro desse triângulo. Se tiver 3 coisas para multiplicar, eu vou ensinar o triangulinho para vocês, tá bom? Então vamos lá. Planeta, aqui do lado, eu apontei o planeta aqui do lado, e aqui a gravidade, a aceleração da gravidade. Então você pode escolher o seu peso. Eu botei aqui, eu escolhi Marte, tá? Faz aí no que você quiser. O meu peso em Marte seria 300 newtons. A gente acabou de ver aqui na Terra, meu peso é 750 newtons. Então existe uma redução do meu peso em Marte. Então se você quiser emagrecer, se você quiser ficar mais esbelto, vá para Marte. Daqui a 100 anos tu chega lá e tu vai ficar magrinho mesmo para morrer no caminho. Olha essa coisa fofa. Ai, coisa linda, coisa linda. Brincadeira, galera. Se você usar, por exemplo, Saturno, a tendência é ser igual, porque é 10 e 10. Você pode chegar em Júpiter, você pode ficar mais pesado do que a Terra, porque é 25, então seriam 25 vezes você, ao invés de só 10 vezes você. Então você basicamente multiplica por 150%, né? Aí se aqui eu tenho 750 com 750 dá... Podia botar a cara da Nazaré passando aqui, ó. Ai. Então, olha só, eu tenho aqui os meus 1.500 mais metade de 750, que é 325. Aí você vai para 375. Aí você vai fazendo todos esses cálculos até você chegar no seu peso. Beleza? Show de bola? Que bom.
Corpo, galera, quando a gente fala de corpo, a gente não está falando do nosso corpo, não, né? Do nosso corpo. A gente está falando de uma maneira física. Tudo que eu falar para vocês agora é voltado para a física. E a física, quando ela fala de um corpo, tá? Ela fala sobre alguma coisa, algum objeto que tenha massa. Então, o corpo é algo que tenha massa. A gente viu aqui, ó, por exemplo, aqui tem o exemplo do ouro. Ó. Quando a gente tem uma pepita de ouro, que ela é bruta, ela é chamada de matéria. E aí, quando a gente mexe nela, molda ela, a gente dá nome para esse negócio aqui, que é barra de ouro, aqui a gente já tem um corpo feito de matéria. Por que o corpo? Porque isso aqui não tem uma serventia. Só uma barra de ouro não serve para nada, além de vender e ganhar dinheiro, ou então usar de peso de papel. Quando você dá um objetivo para esse corpo, ele é chamado de objeto. Então vamos voltar a isso aqui. O plástico que vem disso aqui é a matéria. Certo? Aí se você me der um tubinho desse aqui, ó, mais fácil. Se você me der um tubinho desse aqui, ele não serve basicamente para nada. Ele é só um corpo. Aí você bota um apontador aqui dentro e faz isso aqui se tornar uma lixeirinha do apontador, e aí você tem um objeto, porque ele tem um objetivo. O objeto tem que ter objetivo. Por isso que o nome é objeto. Não, mentira, não é por causa disso não, o nome não. Mas é uma maneira fácil de você entender, tá bom? Eu tô com o mesmo cabelinho do vídeo passado, pra vocês entenderem que eu tô gravando um vídeo depois do outro, né? É facinho de entender isso aí. Show de bola agora com objeto e com corpo e matéria. Se você tiver dúvida, pode falar comigo também, manda mensagem lá na sala de aula que a gente tá pra dar uma olhada. Outra coisa que vocês têm que entender é o sistema, tá? O sistema, ele, na verdade, é o objeto que a gente estuda. Então, se eu tô estudando um apontador, para mim ele é um sistema agora. Tudo considerado dentro dele, dentro do apontador, ele é considerado o interior do sistema. Ou seja, ele é o sistema. Tudo que está fora é o exterior. Então eu posso estudar tanto ele, quanto a relação dele com o ambiente. Por exemplo, aqui a gente tem a água dentro de uma panela, tá bom? A água é o nosso sistema. Nosso sistema está aqui dentro e ele vai sofrer influências do exterior e do interior. Interiormente, a água está de boa. No exterior você tem o fogo aqui embaixo, você tem a umidade aqui em cima, você tem a temperatura diferente daqui com a daqui. Então a gente vai estudar a água, tá? Mas a gente tem a parte exterior do sistema e interior do sistema. Não entendam que o sistema é a panela. Eu coloquei aqui, ó, água, a água que está dentro da panela. E ela vai sofrer, obviamente, modificações pelo exterior. Esse sistema ele pode ser de duas formas, por isso que eu falei para vocês não olharem a panela, mas é fácil de vocês entenderem usando isso aqui. Quando a panela está aberta, ou seja, o sistema aberto, a água sai. Então, quando existe o sistema aberto, a água que está aqui pode trocar energia com todo o exterior, com o interior também, mas com o exterior. O sistema fechado, ela não deixa trocar energia com o exterior. Professor, mas a panela está em cima do fogo, então o fogo está em cima da panela, e aí a panela está trocando energia com o fogo, professor. Mas eu falei que o sistema era água. O sistema é a água, não é a panela. No caso aqui, o sistema está fechado, não vai ter troca de matéria. Energia pode passar, calor é uma energia, tá? E eu não vou ter troca de matéria. Aqui eu tenho troca de matéria, o ar que está em volta tem água. Então eu posso incorporar água no meu sistema ou perder água do meu sistema. Aqui, meu irmão, a água vai ficar quietinha aqui dentro, não vai sair daqui. Mas eu tô pegando fogo, Vai ficar aí dentro, beleza? E o sistema isolado, que é um sistema onde você não existe troca de matéria e muito menos de energia com o exterior, que eu botei 2 zeros aqui, na hora de digitar eu errei, galera. Então, olha só, isso aqui está totalmente tampado. Isso aqui, a água não vai perder temperatura, não vai ganhar temperatura, porque está dentro de uma garrafa térmica, vai manter a temperatura. Ela não vai trocar matéria com o exterior, porque ela não vai conseguir sair daqui. Show de bola? Então, sistema aberto vai ter troca de energia e de matéria. Sistema fechado vai ter troca de energia, mas não vai ter troca de matéria. E sistema isolado não vai ter troca de nada. Voltando, aberto, troca energia e matéria. Fechado, troca só energia. Isolado, troca nada. Tá bom? Propriedades da matéria. E aí a gente vai ver algumas hoje.
E na próxima aula a gente vê outras propriedades. Por quê? Porque vocês estão vendo que fica muito extenso e a gente não faria isso numa aula só. A gente ia parar para fazer exercício sobre uma parte da aula, depois ia voltar para fazer a segunda parte da aula. Então, para vocês terem bastante tempo para vocês digerirem essas informações, buscarem essas informações, a gente está quebrando essas matérias aí. Então, literalmente, as propriedades de matéria, a primeira dela é divisibilidade, porque dá para quebrar, né? Olha que coisa linda. A propriedade da matéria de ciências é divisibilidade, tá? Vai quebrar. As matérias, de uma forma geral, possuem propriedades inerentes. O que é inerente? São propriedades que são ou gerais, ou seja, se aplicam a qualquer tipo de matéria, ou específica, que vai mudar de acordo com cada tipo de matéria que a gente estiver falando. Então, vamos, por exemplo, ter massa. Toda matéria tem massa. Extensão, ou seja, tamanho, toda matéria tem isso. Inércia, a probabilidade de ficar parado se eu não chegar aqui e movimentar ela. Ela vai ficar quietinha aqui, ó. Até hoje, esse apontador nunca saiu andando pela minha casa. Inércia. Se eu não aplicar uma força nele, ele não sai do lugar. Impenetrabilidade. Não entra um dentro do outro. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tá vendo? Ah, claro, né? Se eu colocar aqui dentro, vocês sabem que é a caneca, né? Aí se eu colocar aqui dentro, vai rolar. Mas deu para entender? A matéria não vai se fundir uma na outra. Divisibilidade, assim como a matéria de ciência, a gente consegue dividir, mas quando a gente divide, a gente só torna essa matéria menor. Quando eu pego um pedaço de papel e divido um pedaço de papel, eu tenho dois pedaços de papel. Esse papel aqui não deixou de ser papel. Dois papéis, entendeu? Dois pedacinhos do mesmo papel. E eu posso dividir isso milhões de vezes, fazer confete isso aqui, picotar até virar a granulatura a granulosidade de uma purpurina e vai continuar sendo papel. Tá bom? Não vai mudar. A matéria não vai mudar. Não vai se transformar só porque eu rasguei. Tá? Elasticidade, alguns têm, outros não. Você pode, por exemplo, um elástico, elástico é elástico, você pode puxar e quando você solta ele tende a voltar para a forma real, da forma que ele estava em descanso. E a porosidade, que é a possibilidade de entrar água ou não, que também é chamada de impermeabilidade, né? Essas são propriedades gerais. São algumas propriedades gerais. Eu não vou falar todas as propriedades gerais, eu vou falar as que mais são cobradas, as que mais caem, as que são mais importantes, as que vocês precisam entender. Por exemplo, quando vocês quiserem atravessar uma parede, vocês vão saber que vocês não podem atravessar uma parede. Fica a dica, não tente atravessar a parede. Fica a dica aí. Propriedades específicas, elas vão variar de acordo com o material. Por exemplo, algumas são organolépticas. Bom nome para dar para filho. Organoléptica é muito maneiro. Organolépticas. Organoléptico Júnior, vem cá, porque seu pai também se chama organoléptico. Olha só que coisa fofa. O Júnior, ó, que lindo. Quer dizer que é órgão. Organoléptica de órgão. Ou seja, o que você consegue observar na matéria com seus órgãos? Eu vou te botar só o carão aqui para você ver, primeiro, as cores. Não é? O barulho, o cheiro, o gosto, o tato. Isso são propriedades organolépticas. Ah, se o negócio é mais liso, se tem um cheiro tal, ou se tem uma cor tal, organoléptica. Propriedades químicas são propriedades importantes, como calor específico, dureza. Essas propriedades são propriedades químicas. Não, mentira, desculpa. A dureza é física. O quanto ele tem de moléculas dentro, se ele é ácido, se ele é básico. A propriedade física do vinagre, ele é mais ácido. Além de ter massa, ter extensão, ter inércia, ter impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, porosidade, ele é ácido. Propriedade química. E ele tem um cheiro de vinagre, organoléptica. Ele tem um gosto X, organoléptica. E ele evapora em tal temperatura, física, ponto de ebulição, ponto de fusão. Então, são todas essas são propriedades muito específicas que vão mudar de matéria para matéria. Tá? Essas propriedades específicas a gente vai ver na próxima aula. A gente vai ficar aqui com a propriedade geral e eu atrapalhando vocês. Então, propriedade geral, ou seja, você encontrar de qualquer tipo de matéria, independente da substância, tá bom? Então, dependente do que você vê, ela vai ter massa, que é a medida em quilograma, ou seja, a quantidade de matéria que um corpo possui. Quanto mais matéria, mais massa. Quanto menos matéria,
menos massa. Volume é muito importante, galera. Por favor, estudem matemática. Quando a gente fala sobre densidade, que é uma propriedade específica, a gente vai usar volume para poder fazer cálculo. Então, por favor, vamos fazer o seguinte aqui. O volume é o espaço ocupado por uma matéria, ou seja, o quanto ela ocupa. Essa caixa aqui, ela tem um volume, né, diferente disso aqui. Tanto que cabem vários desse aqui dentro dessa caixa. Tá? Isso é volume. Eu acho que abriu. Isso é volume, tá? O volume, ele vai ser o espaço ocupado por uma coisa. Ele vai ser medido em metro cúbico, litro, mililitro. São sempre variantes cúbicas, tá? Só que cada tipo de formato, vamos colocar assim, a gente tem uma fórmula diferente. E assim, vocês vão precisar saber, tá? Por exemplo, as variáveis aqui que pode acontecer e a forma, o formato. Por exemplo, do cubo, o L é o cubo. Lado vezes lado vezes lado. Um paralelepípedo, largura, comprimento e altura. Então eu coloquei isso aqui que foi tirado diretamente da Wikipédia, mas está certo, tá? Essa aqui é confiável. Perguntem para a professora de matemática de vocês, Bruninha. Beijo. Ajuda sobre centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, sobre cálculo de volume, porque vocês vão usar muito. Alguns problemas são legais com vocês. Quando eles pedirem para fazer densidade, eles vão dar o volume. Alguns não vão. Alguns vão virar e falar assim, eu tenho um cone cujo raio é tanto, a altura é tanto, e eu quero saber o volume, a densidade desse raio, sabendo que a gente tem o volume tal e a massa é tal. Então você vai ter que calcular o volume primeiro, depois você vai ter que calcular a massa, depois você vai ter que calcular a densidade. Então são cálculos acima de cálculos que vocês precisam ter na cabeça. Então assim, tira uma meia hora aí, pega alguns volumes, pega uns 2, 3 exercícios sobre volume na internet, só para vocês manterem isso na cabeça, tá? Da minha parte, eu acho que vocês calcularem volume não é necessário no momento, caiu mais um negócio aqui. Mas eu vou sempre dar o volume para vocês. Mas não necessariamente as provas de concurso que vocês vão ter vão dar o volume para vocês. Então, assim, pode variar, pode ter... Cefet costuma mandar, mas, por exemplo, Pedro II não dá, o IMITA não dão. O IMITA, amigo, tu tem que calcular o volume. Então a gente pode fazer algumas questões que vocês têm que calcular o volume e outras questões que vocês não precisam calcular o volume, tá bom? Então fica aí, tira a print dessa tela, anota, você já deveria estar anotando desde o começo que eu estou falando já. Então anota para ficar tudo certinho na sua cabeça, beleza? Divisibilidade, tá bom? Capacidade da matéria ser dividida em pedaços menores, mas elas não vão mudar. Beleza? Elas não vão mudar. Elas vão se manter a mesma matéria que nem eu fiz ali com o papel. Descontinuidade, isso é muito legal. Isso é a quantidade de tamanho de moléculas, de espaço entre uma molécula e outra. O tamanho dessas moléculas vai tornar ela mais dura ou menos dura. Quer um exemplo? Um tijolo que tem aqueles buracos no meio, ele é mais fácil de você quebrar do que aquele tijolo que ele é aquele tijolinho que faz churrasqueira, que ele é totalmente denso, que não tem buraco nenhum. Por quê? Porque a dificuldade está em romper e soltar uma molécula da outra. Então essa dificuldade de soltar uma molécula da outra, quando você tem mais espaço entre as moléculas, é mais fácil. Ah, professor, então quer dizer que aqueles buracos ali simbolizam o espaço entre as moléculas. É isso aí, agora você entendeu, você é uma pessoa muito inteligente. Parabéns. Impenetrabilidade, já mostrei, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, nem muito menos no tempo, então logo não dá para um grudar no outro. Não dá para um entrar dentro do outro e falar assim, vai geral no busão aqui, vai entrando, 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 e vai entrando, vai entrando, vai entrando. Isso é tipo um metrô. No metrô, essa capacidade não existe. No metrô, você pode colocar 300 milhões de pessoas no metrô, que vai sempre ter alguém gritando lá de trás, dizendo assim, vai de táxi! Se você tá afim, vai de táxi! Reclama não! E vai caber mais um. Pessoal no teto, deitado no chão, colado no vidro. Dá. No metrô cabe. Brincadeiras à parte, galera.
Não tem como a gente cruzar, por exemplo, se eu pudesse fazer isso, eu estaria atravessando a parede e, novamente, eu gostaria de lembrar para vocês não tentarem atravessar a parede. Não é legal. Elasticidade é a capacidade da matéria de ser modificado o seu volume, ou seja, quando a gente aumenta o tamanho dela, ou seja, a gente estica e depois ela voltar ao seu volume inicial. É como se pegasse um elástico, esticasse esse cara e soltasse. Quanto mais elástico, maior a elasticidade. Quanto mais rápido ele volta a estágio normal, maior a elasticidade. Show de bola? Se ele demorar, tipo, se eu puxar a geleca eu puxo ela assim e jogo, ela fica lá, mó tempão. Aí ela vem devagarinho, puxando. Então a elasticidade é pouca. Uma borracha, se você tentar puxar a borracha, se ela não for o elástico em si, uma borracha de apagar, não vai conseguir nada. Você vai puxar ela assim, ela vai fazer... No máximo ela vai torcer um pouquinho, essa é a elasticidade dela, ela dá uma torcidinha. Se eu tentar torcer isso aqui que é de metal, eu vou amassar, mas eu não vou ter elasticidade, ele não vai voltar para o lugar, não, tem que já estar até amassado aqui. Durabilidade ou destrutibilidade. Nenhuma matéria pode ser destruída. Nada no mundo pode ser destruído totalmente. O que a gente pode fazer com a matéria é só transformar a matéria. Então, se eu pego um papel e taco fogo no papel, se eu pego um papel e taco fogo no papel, eu estou fazendo aqui o quê? Eu estou transformando isso aqui em cinzas e fumaça. Beleza? A fumaça, ó, as cinzas que estão caindo aqui e a fumaça que está saindo daqui, ela é a transformação da matéria. Tá bom? Beleza? Show de bola. Vou dar mais um pause aqui para poder guardar isso aqui. E já volto. Voltei com a casa fedendo a fumaça agora. A inércia, então assim, como eu falei para vocês, modificou, eu transformei o papel, desculpa que eu mudei o papel para gás, eu transformei a parte do papel em carbono, que são as cinzas que ficaram aqui todas sujas aqui, e o papel continua sendo papel. Então a parte que não queimou é papel, a parte que queimou virou gás carbônico e o carbono que virou as cinzas aqui, mas eu transformei, eu não destruí. Fica com isso na cabeça, que tudo na natureza não pode ser destruído, apenas transformado. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa frase é de alguém muito importante, muito influente, que é um top na ciência, que eu esqueci o nome dele, mas, enfim, é um cara muito importante. Inércia, já falei para vocês, se mantém em repouso. Elasticidade, vamos lá, vamos querer. E, isso acabou, que coisa fofa, muito obrigado, então, para vocês estarem comigo por esse tempo todo, valeu, obrigadão. Beijo, tomara que vocês estejam muito bem, tá bom? De verdade, eu espero muito que vocês estejam bem. Fiquem bem, fiquem em casa, que a gente já tá de volta na escola pra gente poder dar aquela zoada nossa de manhã e eu dar aqueles gritão de bom dia, que eu não posso dar aqui porque eu tô gravando às 7 horas da manhã. Beijo, tchau, tchau.